Estamos em um mundo onde heróis usam espadas e magia. Esse lugar está envolvido em uma guerra de larga escala que a Rainha Demônio lançou. Com sua ajuda opressiva, os ataques dos exércitos destruíram as cidades das outras raças. Vários impérios caíram. Restaram apenas os humanos. No entanto, devido a brigas internas e rebeliões, esse império também se colapsou. Em meio à guerra, alguém gritava para que os humanos se rendessem. Assim, ela se tornou, sem dúvida, a rainha dos demônios mais poderosa da história. Seu nome é Elizabeth. Ela também ocupava o posto de comandante suprema. A rainha demônio controlava os túneis com autoridade total. Agora, vamos ao Império Humano. Um velho mago estava diante do trono da rainha demônio. Ele grita para ela não pensar que venceu, pois no futuro o herói a derrotaria, como dizem as lendas. De repente, um jovem acerta um chute no rosto do velho. Ele então se curva e fala para o professor cair na real. A majestade não pede, ela ordena. Ele era o príncipe da realeza humana, Vis Malfoy. Marco diz que tudo aquilo era besteira, que o jovem havia traído sua raça, e lembra que o treinou como herói. O jovem transforma seu braço em um braço de demônio e diz que aquilo tudo era tolice. Se o velho sentia tanta falta, ele o mandaria para perto. Quando o jovem se prepara para atacar, a rainha da moda pede para ele segurar sua mão. Antes que o golpe aconteça, ele para. A rainha demônio diz que ele prometeu lutar pelos humanos e, no futuro, derrotá-la. O jovem se ajoelha perante ela. Ela continua e exige que ele explique isso direito à rainha dos demônios. Do contrário, Elizabeth teria milhares de formas de dar-lhe o pior destino possível. Com toda sua força, o velho declara que a profecia diz que, quando um herói se erguer apenas com uma espada, o fim do demônio chegará. A espada sagrada estaria cravada na pedra do salão principal, e ele nunca revelaria sua localização. Ela observa de soslaio, pensando no que fazer. Logo em seguida, vemos a espada sagrada Alfa. Dizem as lendas que o herói que empunhar essa espada será capaz de enfrentar uma rainha. Elizabeth estava bem diante dela. Ela segura o cabo e comenta que seria interessante, enquanto se vira. Então, olha para o velho e diz que a rainha aguardará a chegada desse herói. Avançamos para o primeiro ano do reinado de Elizabeth. Os demônios estão apostos diante de um portão, aos milhares. No segundo ano do reinado, Elizabeth tinha quase ninguém em seu reino. No terceiro ano, não restava mais ninguém. No quarto ano, os poucos que restaram sentiam frio ou estavam bêbados. No quinto ano, apenas o vento cruzava o reino. No 15º ano, as pessoas cruzavam as pontes do reinado, celebrando. Um demônio cumprimenta o Sr. Peter, comentando sobre a carne mágica da loja e sugerindo uma visita. Peter responde que passará lá. Sob o governo absoluto da Rainha dos Demônios, o passado sangrento e as diferenças foram superados. Não havia mais disputas, e todos viviam em harmonia. Por isso, todos temiam qualquer fator que ameaçasse essa paz. Assim, formou-se a Aliança Anti-Herói, contrária à chegada do herói da profecia. No Império dos Demônios, antigo Império Romano, várias pessoas aguardavam na fila diante da Rainha Elizabeth. Ela pergunta se há alguma notícia dos heróis da profecia. Estava visivelmente entediada. Os elfos informaram que mobilizaram 3 insetos de busca, mas ainda não encontraram nada. Você alerta os anões, que dizem também não ter conseguido obter informações. Entre os humanos, alguém diz que acredita que o herói da profecia aparecerá, mas que, se isso ocorrer, ele não conseguirá fazer nada. Portanto, não há com o que se preocupar. Entre os demônios, alguém comenta que, por ser novo na corte, não conhece detalhes, mas que a majestade está reunindo livros e não conta com sua chegada para cumprir a profecia. O chanceler das fadas declara que, se a majestade quisesse, poderia acabar com toda a planície dos heróis em um piscar de olhos. Ela então afirma que a culpa é de Beryl. Que tipo de profecia era essa? Não passa de bobagem. Para a majestade, nada poderia ser assustador. Enquanto isso, as pessoas gritavam para o herói ir embora. Pisavam em todos os lugares, clamando que ele fosse embora. O anão comenta que, ao falar de Beryl, ele logo apareceria. Logo, vemos o senhor exaltando a hiposticidade humana, pedindo para o herói sair dali. Ele era o presidente do fã-clube das Rainhas dos Demônios. Quando ele se aproxima com uma placa, o demônio levanta a mão. Assim, ela usa um feitiço para capturar o velho mago. Ele é puxado com força em direção à rainha. Ela ordena que ele explique onde está o herói da profecia. Ele responde que a profecia talvez não se concretize, principalmente quando o alvo desafia todas as expectativas. Era exatamente isso. Seria uma ofensa à majestade considerar aquela profecia como verdade. A rainha não precisa temer, pois o garoto já descobriu as notícias mais interessantes. Mas, antes que ele termine, a rainha acerta um golpe no rosto do garoto. Ela então ordena que ele suma de sua presença. Ele, desolado, diz que sairá dali. A rainha de Moden ataca a todos, chamando-os de escória. Logo em seguida, o velho magro é arremessado contra a parede. Ela afirma que,
Como rainha, está no controle, e agora aguardará o herói para desafiá-la e fortalecer seu reinado. Ela estudou com dificuldade todos os livros de magia da planície para criar o feitiço do juízo final e aguardar o herói. Mas não havia sinal dele, e isso a deixava muito frustrada. A rainha deixou a espada à frente de seu trono. Ela segura a espada e declara que o herói não se aproximará. A rainha decide tentar, embora outros lhe peçam que não faça isso. Ela tenta arrancar a espada do local, dizendo que irá em direção ao herói. Ela faz muita força, mas a espada não se mexe, embora seu poder se espalhe pela sala. Eles gritam para o lagarto proteger todos, enquanto a elfa diz que é impossível a rainha erguer a espada sagrada. O poder dela se expande, saindo do castelo e alcançando os céus. Após muita dor, ela finalmente consegue erguer a espada. Ela ri, perguntando quem disse que apenas um herói poderia tirá-la dali. Seu olhar fica mais afiado, percorrendo rapidamente. Assim, ela examina as montanhas e todos os lugares, até avistar uma cabana nas montanhas. Ela percebe que é ali onde ele se esconde. Sem hesitar, ela lança a magia do abismo, erguendo a mão. Usa então o teletransporte forçado. O garoto pede para ir com ela e salta em sua direção. Sua mão quase a alcança, mas ela se teletransporta antes, deixando apenas um fio de cabelo nas mãos dele. Sem pensar, ele chamou pela mestra Elizabeth mais uma vez, mas não obteve resposta. Seguimos para a Vila dos Iniciantes. Lá, um jovem estava completamente suado. Ele comenta que é muito bom capturar um lote. Ele é o lendário herói. Seu nome é Lepin. Na verdade, ele era apenas um assalariado, vivendo uma rotina comum e sem tempo. Hoje, só trabalhava. Certo dia, a caminho do trabalho, ele assistia a um vídeo de um fazendeiro ensinando sobre fertilização. O senhor do vídeo usa bambu amargo curto para fazer luz hífen. Em seguida, ele passa para outro vídeo, onde um coelho parece sofrer com o calor. A instrução é levá-lo ao rio até se refrescar. Naquele momento, ele comenta que sua vida é boa e que gostaria de vivê-la assim. Porém, antes que perceba, o protagonista está em outro mundo, rodeado de dragões. Assustado, ele olha ao redor e se pergunta como foi parar ali. Após algum tempo, com dicas para iniciantes, ele aprende o básico, mas nada sobre o mundo. Não que isso importasse, pois ele queria ser agricultor. Então, a deusa aparece diante dele, anunciando que o período de treinamento acabou. Ele está pronto para deixar a vila e iniciar sua aventura. Ele responde que está bem onde está e não entende por que precisa partir agora. Na verdade, ele deve deixar a vila para conhecer pessoas ao redor do mundo, aprender esgrima e magia, e tornar-se o herói lendário que derrotará a Rainha Demônio. Mas ele não quer derrotar a Rainha Demônio. Será que não poderia apenas seguir com sua vida? O sistema responde que não, pois essa é a missão do jogador. E alerta que, quanto mais ele demorar para sair da vila, mais difícil será derrotar a Rainha Demônio. Ele precisa aprender habilidades e começar a aventura logo. O sistema continua pressionando-o a partir da vila e iniciar sua jornada. Ele apenas deseja que a Rainha dos Demônios o deixe em paz, para que possa manter seu estilo de vida. Assim, uma barreira temporal é ativada na vila, mantendo a vida dos iniciantes perfeitamente oculta. Ele segue capinando, também caça, forja, e até medita. Ele ainda não sabe esgrima nem magia, mas, como não pretende iniciar uma aventura, isso não importa. Ele só quer cuidar de sua fazenda. Contudo, em um certo dia, o absurdo ocorre. Em um mundo de espadas e magia, ele só pensa em capinar, ignorando os conselhos. Só ganha pontos de iniciante. O sistema deseja que a Rainha Demônio logo enfrente. Em um dia, o sistema simplesmente falha e desaparece. Ele comenta que isso é excelente. Quando o dia termina, ele está com fome. Vai pegar lenha, pois está sem, mas é meio esquecido. Da Zuan era o machado. Então, os céus ficam vermelhos. Relâmpagos surgem e uma fumaça vermelha toma o ambiente, deixando o protagonista confuso. Nesse momento, ele não acredita no que vê. O protagonista espera que aquilo não seja real. Então, Elizabeth surge de um portal e olha para o protagonista, dizendo que finalmente o encontrou. Ela observa atentamente o lendário herói. Ele começa a correr, achando que é apenas uma chuva forte, pois havia deixado o peixe secando e a roupa no varal. Ela fica sem reação, perplexa com a situação, ao ver o protagonista correndo de um lado para o outro, recolhendo suas roupas e pegando o peixe para secar. Depois, ele consegue pegar o peixe e as coisas que precisava. Ele comenta que teve sorte, pois quase não deu tempo, a linguiça e o peixe quase estragaram. Ao lado do herói havia um cachorro robô chamado Vankai, que latia incessantemente. Ele pede que o cachorro pare de latir, pois iria chover, e o aconselha a entrar, mas Vankai continua rodeando o protagonista, sem sinais de que pararia. Vankai late mais e mais, deixando o protagonista confuso, sem entender o que poderia estar acontecendo. De repente, algo chama sua atenção, e ele olha para o céu. Ele se pergunta o que é aquela coisa lá no alto, enquanto Vankai continua latindo, como se estivesse tentando alertá-lo.
Elizabeth, irritada, pergunta como ele poderia ser tão tapado a ponto de chamá-la de coisa. Ele pede desculpas, explicando que não viu direito, e pergunta como ela conseguiu invadir aquele lugar. A vila dos iniciantes deveria ser completamente segura. Ela levanta a mão, criando um imenso poder, e diz que testará o protagonista. Apontando o dedo para ele, um raio enorme se projeta em sua direção. Ele ainda tenta entender sobre o que ela falava, mas já era tarde. A reação de Elizabeth é de surpresa, sem saber o que fazer. O raio que ela lançou se curva em volta do protagonista, e uma espada surge de repente em sua mão. Assustado, ele segura a espada e a enfia no chão. Ele se pergunta o que era aquilo que surgiu em sua mão de repente. Confuso, ele se questiona sobre o que estava acontecendo ali. A espada alfa reconheceu o herói, então não estaria errada. Mas ele parecia não ter poder algum. Será que ele escondia sua verdadeira força? Elizabeth se apresenta como a rainha dos demônios mais poderosa da história, declarando que acabaria com ele naquele dia. Ele fica ainda mais assustado e pensa no que Elizabeth poderia querer ali. Sem nunca ter planejado sair da vila, ele começa a chorar. O cachorro tenta enfrentar Elizabeth, mesmo tremendo de medo, mas o protagonista pede que ele não faça isso, pois não quer provocá-la. Elizabeth cria então vários círculos mágicos e invoca a magia abissal contra ele. A magia se chama Extinção, e meteoros começam a cair do céu. Nesse momento, o sistema alerta que encontros entre o herói e a rainha demônio são inevitáveis, mesmo na vila dos iniciantes. Agora, ele não tem como escapar. Joga a espada no chão e começa a se afastar, tremendo, enquanto Vankai continua latindo. Ele se sente inútil, pois nunca fez nada significativo. E agora, o chefão final já está à sua porta. Ele aceita que deve encarar seu destino. Vankai parece perceber algo, e sua programação começa a ficar instável. Meteoros descem em direção à vila dos iniciantes. O protagonista, resignado, reflete sobre sua vida, pensando que foi feliz ali e não tem muitos arrependimentos. No final, ele morrerá na casinha que tanto ama. Sem hesitar, ele entra em casa e fecha a porta. Elizabeth se pergunta por que ele sorriu para ela naquela situação. Para ela, parecia que ele desafiava seu poder e queria provocá-la a destruí-lo por completo. Isso a incomoda. Então, ela aponta o dedo para a casa dele, e mais meteoros caem em sua direção. O cálculo do cachorro já havia sido completado. Seu corpo começa a se abrir, revelando diversas armas poderosas. O modo de batalha do cachorro é ativado, e um enorme míssil é direcionado a Elizabeth. O míssil destrói todos os meteoros sem hesitar. O cachorro retorna ao normal e começa a latir para Elizabeth. Ela comenta que, como era de se esperar do herói lendário, ele era um poço de arrogância, já que escondia uma relíquia mágica o tempo todo. Mas, comparado a ela, todos são formigas. Elizabeth começa a reunir um poder extremo. Nesse momento, os céus se moldam em uma bola gigantesca de magia apocalíptica, maior que qualquer coisa vista antes. Ela declara que perdeu o interesse em testar o herói e que agora encerraria aquela situação. Ela então conjura um planeta que começa a cair do céu em direção à casa do protagonista. O cachorro mais uma vez realiza cálculos complexos. Com os cálculos completos, ele se prepara. Uma esfera negra surge diante de sua boca. O cachorro então aponta essa esfera para Elizabeth e para o planeta. A esfera é lançada diretamente contra ela. Mas é inútil. Elizabeth desvia sem esforço. A esfera atinge o planeta, mas o impacto parece não causar nenhuma reação significativa. Então, Elizabeth ordena que ele fique quieto e desapareça com aquele lugar. O cachorro usa seu poder de buraco negro quântico, sugando o planeta e fazendo desaparecer como se nunca tivesse existido. Elizabeth fica completamente surpresa, pois sua magia apocalíptica desapareceu sem deixar rastros. Ela se pergunta o que o protagonista fez de dentro da casa, mesmo que ele pareça não ter feito nada. Dentro daquela casa, pela janela, o protagonista está deitado na cama, dizendo que ela podia fazer o que quisesse, pois ele estava preparado. Elizabeth pousa no chão, parando de voar. O cachorro continua enfrentando-a e ainda está latindo. Ela observa sem reação, enquanto o cachorro, extremamente irritado, late mais uma vez. Isso a faz rir, incrédula com o que vê, e sem reação, admite que talvez tenha subestimado o protagonista. Ela concentra toda a sua força. Suas asas aumentam de tamanho, e ela avisa para ele não se achar, pois até agora só usou 30% de seu poder. Ela o chama de tolo e diz que agora mostrará o verdadeiro significado do terror. Ela assume a forma de deusa demoníaca. Enquanto o cachorro se prepara, ela avança com toda a sua força. Isso cria uma enorme explosão. Após uma hora, o protagonista já está dormindo. Quando ele acorda, pergunta se já foi teletransportado para outro mundo. Ele se levanta da cama completamente cansado, mas percebe que ainda está em sua própria casa. Isso o assusta, como se algo realmente tivesse acontecido. Ele se levanta da cama e nota o silêncio lá fora. Segura a maçaneta da porta, com medo de abrir.
Ele se pergunta se a rainha dos demônios está lá fora esperando, ou se uma maníaca o aguarda do lado de fora. Ele abre a porta com cuidado e observa para ver se algo aconteceu. Mas, ao olhar, vê que Elizabeth já estava derrotando o cachorro robô. Ele está completamente machucado e, provavelmente, desligado naquele momento. O protagonista chama pelo cachorro, mas não obtém resposta. Elizabeth joga-o no chão e olha diretamente para ele, começando a caminhar em sua direção. Ela diz que acabou de desligar a relíquia mágica e continua avançando. Ele diz que está tudo bem e pergunta se ela quer sentar e conversar sobre isso. Obviamente, ela queria falar com o protagonista, mas depois de tudo que passou, acabou. Era imperdoável que ele a tivesse levado ao seu limite. Esse era o fim da história, o fim profetizado. Ela cai no chão, exausta. O protagonista se assusta e corre até ela, perguntando se está bem enquanto segura o corpo de Elizabeth. Mas seu poder mágico começa a desaparecer, até que toda a sua roupa também começa a sumir. Ele pergunta o que ela está fazendo. Depois de tudo, o protagonista começa a ter uma hemorragia nasal. Naquela noite, no quarto, Elizabeth estava algemada, vestindo uma camiseta branca, enquanto dormia. Ela acorda assustada, imaginando o que poderia acontecer. A rainha dos demônios havia sofrido uma derrota humilhante. Mas, em vez de destruí-la, ele decide aprisioná-la. Será que ele fez isso para mostrar sua força a todos? Seu poder era insuficiente para romper as algemas. Ela não reage. As algemas eram outra relíquia lendária que ela nunca tinha visto. Então, ela se pergunta quantos segredos esse sujeito escondia. No quarto do protagonista havia várias coisas desconhecidas para a rainha Elizabeth, de cartas a outros objetos. Ela não entendia nada, percebendo que o herói lendário era mais astuto do que pensava, pois o subestimou. O protagonista se aproxima com pratos e comida, perguntando se ela havia acordado. Mas ela avisa que, se ele queria matá-la, não esperasse que implorasse pela própria vida. Apesar de aterrorizante, era sua única chance de sobreviver. Ele pergunta se podem conversar sobre algumas coisas. E eles começam a questioná-la. Ele explica que as algemas eram só uma precaução, pois ela parecia muito assustadora. Assustadora nunca foi uma palavra tão adequada. Ela fica sem reação, se perguntando o que estava acontecendo. Ele diz que acha que houve um mal-entendido e que, se tirasse as algemas, poderiam conversar melhor. Mas, na visão dela, tudo parecia distorcido, como se ele zombasse dela, insinuando que ela entendeu errado e a chamando de peixe pequeno. Para ela, isso era uma afronta. Se queria viver, ele deveria atender a todos os desejos dela. Ela se pergunta como ele ousava ameaçar a rainha dos demônios. Então, o protagonista solta as algemas dela. Ele as destrancou para provar que não pretendia machucá-la. Agora, era hora de conversar. A situação estava desfavorável para ela. Até seus poderes pareciam indicar que era hora de se render, e ela sabia que não aguentaria muito mais. Ela se certificaria de destruir sua arrogância mais tarde. Ele se vira e diz que é hora de ela descansar. Nós pensamos que vocês talvez se perguntem por que ele não acabou com a rainha dos demônios enquanto ela dormia. Num mundo como este, era normal alguém do calibre dela possuir habilidades de ressurreição. Não é o mesmo que acabar com uma galinha, é a rainha dos demônios. Por isso, ele decidiu resolver esse conflito sem recorrer a uma luta. O protagonista queria mostrar que não era uma ameaça e que, talvez, tornando-se amigos, ele pudesse continuar levando uma vida tranquila. Ele começa a rir, o que faz a rainha pensar que ele estava debochando dela. O protagonista pega seu cachorro e comenta que, no momento, ele estava desligado, então não havia muito mais a fazer. Mas o que teria sido dessa vez? Ela se pergunta se aquela era uma relíquia muito poderosa. O protagonista pensa que não era nada mágico, só um robô que ele criou nas horas vagas, e responde que sim, era uma das suas criações mais recentes. Ele relaxa, baixando a guarda, e ela percebe isso. Então, ela começa a usar seu poder. O momento chegou. Agora que suas amarras foram soltas, poderia conjurar uma magia abissal para recuperar rapidamente sua energia. Com isso, ele perdeu a proteção da relíquia mais poderosa, como se tivessem arrancado seu braço direito. A balança de poder se volta a favor dela, que se levanta e pede desculpas por destruir seu brinquedo. Ele a tranquiliza, dizendo que o cartão de memória ainda estava intacto. Ela diz que chegou o momento ideal para eliminar o lendário herói e usar sua magia destruidora de mundos. Ele comenta que a carcaça está irrecuperável, mas corre até um armário e o abre. Dentro, há várias carcaças de robôs. Tudo bem, ele tinha feito bastante, então não precisava se preocupar. Elizabeth fica surpresa com essa situação, e o protagonista rapidamente pega uma carcaça e insere o cartão de memória nela. O robô desperta, saltando ao redor dele. Era bom ter a companhia daquele bicho danado, então ele costumava ativar um de cada vez em casa. Para ela, parecia que ele estava assustado, mas um cheiro forte penetrou seu nariz, chamando sua atenção. Ela olha para o lado e percebe um aroma maravilhoso, perguntando o que era.
O protagonista explica que, enquanto ela estava desacordada, ele resolveu preparar algo para ela. Era um mingau natural e bolinhos caseiros. Ela diz que apenas os seres mais fracos precisam comer e que ela já transcendeu essa necessidade. Mas o cheiro desperta sua curiosidade. Mesmo assim, ela sente a boca salivar, e seu estômago começa a roncar. O protagonista comenta que tudo foi feito com vegetais que ele mesmo cultivou, e que é tudo natural. Ele sugere que ela prove, pois comida é uma ótima maneira de resolver conflitos. Ela pega um garfo e decide provar um bolinho. Ao morder, ela sente uma explosão de sabor. Ele diz que confia em suas habilidades culinárias, mas se pergunta se a rainha demônio vai gostar da simplicidade da vila dos iniciantes. Ela pega outro, aproxima-se e come. E, em pouco tempo, o prato está quase vazio, e ela pega mais um. Ela comenta que, a cada mordida, os sucos da carne explodem como fogos de artifício, com um sabor natural e intenso, e também sente uma energia mágica nos ingredientes. Ela pensa que é incrível como esse mundo oferece algo tão delicioso, irresistível até para a rainha dos demônios. Ela engole, sentindo um sabor imenso. Isso a faz perder os sentidos por um instante, enquanto uma onda de prazer inunda seu coração. Era tudo muito delicioso. Ela diz que sente o corpo todo aquecido e pergunta o que está acontecendo. O que será que ele fez com essa comida? Ele responde que colocou um pouco de pimenta, pois gosta, mas diz que ela não deveria dizer que não gosta. Era típico do herói lendário. Suas intenções, desde o início, eram terríveis. Um herói maquiavélico que aprisionou a rainha dos demônios e agora fazia experimentos com ela. Porém, o protagonista comenta que tem uma dica: os ovos lendários e o mingau com carne de porco ajudam a reduzir a picância. Ela percebe que ele está envenenando com uma mão e oferecendo um antídoto com a outra. Ele estava brincando com ela, e, sem saída, ela aceita a situação. Ela se aproxima do mingau, pega uma colher e começa a comer. Quando a comida toca sua boca, uma sensação indescritível toma conta dela. Seus poderes se manifestam ao redor. Era como se seu corpo alcançasse a maior plenitude. Lágrimas começam a cair. Ela sente paz, algo tão bom e indescritível. Todo o aborrecimento de dominar o mundo, toda a profecia com o herói, desaparecem de sua mente. Ela descarta as preocupações mundanas e vê o quão insignificante tudo é, mas rapidamente se recompõe. Elizabeth, a rainha dos demônios, fica surpresa. Apenas com uma refeição, um novo mundo de sensações foi despertado, estimulando extremos que aumentaram sua magia. Ela se aproxima do protagonista e exige que ele pare de fingir, perguntando o que quer dela. Ele fica confuso, perguntando sobre o que ela fala. Só estava tentando ajudar a rainha dos demônios a conviver com um herói. Finalmente, segundo Elizabeth, ele estava mostrando suas intenções verdadeiras. De acordo com ela, só ela suportaria os testes do herói. Agora, removeria qualquer insignificância para ter chance de derrotá-lo. Mas, na verdade, ele só pergunta se ela gostaria de mais refeições deliciosas e se estava tudo bem. Uma verdadeira cavaleira não teme a morte, e sim a desonra. Ela era a grande rainha dos demônios. Para ela, ele parecia o vilão. Se ele desejasse força, ela ajudaria, ansiosa para testar seus limites. Mas ela diz para ele esquecer essa ideia. O protagonista se assusta, achando que ainda precisaria lutar. Ela se ergue na cama e ordena que ele escute atentamente. Ela concordaria com as condições, mas não por medo, queria atingir o ápice de seu poder. O protagonista se pergunta de que medo ela estaria falando. Afinal, ela era a rainha dos demônios, poderosa o suficiente para fazer o que quisesse. Ela também não abaixaria a cabeça, nem se tornaria submissa enquanto vivesse. Sua dignidade como rainha seria mantida. Se fosse necessário, ela se sacrificaria e levaria o protagonista com ela. Ele responde que está tudo bem. Na verdade, o protagonista só queria ter uma boa convivência com ela. Ela o encara e diz que, se ele quiser continuar os experimentos, deveria sentir-se livre para isso, e que quer tudo o que ele prepara de delicioso. Ele confirma que está tudo certo. Naquela noite, a espada foi cravada em um tronco e ficou ali. Algum tempo depois, naquela manhã, o protagonista quebrava troncos com a espada. Ele se levanta e quebra mais um tronco logo abaixo. Usa sua espada para isso. Mas havia um problema. A situação se complicou. Desde que a rainha rompeu a barreira protetora da vila inicial, o tempo começou a fluir como no mundo externo. O tempo sincronizado não era um problema, mas a falta de proteção seria um desastre. Sem barreira e camuflagem, a vila dos iniciantes ficou exposta aos perigos. Os monstros, por decisão própria, pareciam poderosos. O protagonista quebra mais um tronco com sua espada e empilha todos de uma vez. Ele começa a questionar a presença da rainha dos demônios, pois nenhum ataque havia ocorrido ainda. Dentro da casa, Elizabeth diz que é hora do lanche e pergunta se ele já preparou. Ele responde que está indo fazer. No final das contas, ele precisava da proteção dela. Elizabeth está deitada no sofá, comendo, enquanto sua barriga já está bem cheia, mas continua comendo.
Ele está cansado de assistir às gravações, não encontra nada útil naquele sistema. Ele comenta que o sistema sumiu já faz um tempo e, enquanto isso, prepara o lanche. Ela diz que está indo, era só esperar o momento certo. Ela gira o dedo, e algo começa a se formar. Asas surgem em suas costas. E ela vai até a cozinha pegar os lanches novos que o protagonista preparou. Quantas batatas ela está comendo? Se pergunta. O que ele colocou nelas? Quanto mais come, mais preguiçosa se sente. Talvez sejam essas comidas deliciosas com venenos paralisantes, forçando-a a uma vida de preguiça. Na verdade, são batatas bem calóricas, e, se comer demais, vai acumular gordura. E sem perceber, ela começaria a engordar. Ela então segura a própria barriga, e lança seus dedos para conjurar a magia do oceano profundo. Seu corpo é envolvido em uma magia, assustando o protagonista. Ela ativa a conversão de atributo negativo, emagrecendo rapidamente. Depois, diz que transformou toda aquela gordura em magia. O protagonista fica sem reação, surpreso ao ver que algo assim é possível com magia. Ela comenta que esse é mais um truque seu. Será que ele está desapontado? Ele responde que não, e sugere que continuem comendo. Ela se prepara, animada, pois agora tem mais pratos do que antes e pretende aproveitar sem reservas. Ela começa a comer rápido demais, e ele pede para que vá com calma, pois pode ser perigoso. Ele fala que, se precisar de mais comida, ele pode preparar, ela pode comer o quanto quiser. Ele acha que vai continuar convivendo com a rainha dos demônios por um tempo. Ela interpreta isso de forma errada e se pergunta o que ele quer dizer com isso. Para ela, parecia que ele a estava engordando para algum tipo de abate. Mas ele só queria a proteção dela, e então vai pegar a sobremesa. Ela, ainda com a ideia errada, pergunta como ele ousa tratá-la como uma porca. Durante esse ano, ele quebrou seus limites inúmeras vezes. Era hora de uma batalha final. Antes que ela inicie a preparação, ele tira da geladeira seu favorito, o pudim. O brilho nos olhos dela é imediato. E o pudim parece delicioso. Ela diz que está muito bom e pede o pudim só para ela. Não é tão difícil lidar com a rainha demônio, basta a comida certa para ela se acalmar rapidamente. Do lado de fora, alguém corre em um campo aberto. Um senhor de barba e cabelos brancos corre sem parar. Ao seu lado, uma garota de cabelos loiros também corre, ambos fugindo de algo assustador. Fantasmas aparecem, perseguindo-os. Um dos fantasmas até pula sobre o senhor. Quando ele tenta atacar, o fantasma usa um corte espacial, abrindo uma fenda no espaço-tempo, que se lança em direção ao senhor correndo. Os cortes se aproximam cada vez mais. O fantasma então ordena que semeiem. O ataque chega cada vez mais perto, e a jaula das garras se forma. Mas o senhor defende todos os ataques, e ordena para a garota, chamada Evel, que fuja em direção à cidade. Lá, ela estaria segura. Seu pai seguraria os fantasmas para protegê-la. Mas a garota fala que não poderia deixar o senhor para trás e fugir dessa forma. O senhor fala que prometeu à mãe dela que a protegeria, não importa o que acontecesse. Os fantasmas levantam suas mãos, assim começam a usar o fogo fantasma. O senhor grita, falando que precisaria acabar com isso o mais rápido possível e que iria usar a técnica mais sagrada e poderosa que ele tem. Então, com a sua espada levantada, ele usa o corte do herói. Isso acaba criando um corte enorme e gigante, que corta aquele fantasma ao meio, e o poder dele começa a ser anulado. Os outros que estavam em volta percebem que ele estava caindo, e assim acabam jogando a máscara para fora. Naquela máscara, então, ele começa a se... Um líquido verde e viscoso começa a crescer, e aquele corpo começa a ficar maior. A garota, que ainda não saiu correndo, fala que não deixaria o pai dela, não importa o que aconteça, enquanto cria um arco e flecha de poder. Então, ela joga suas flechas naturais. Aquilo acerta o fantasma em cheio, mas acaba não tendo muita reação. Ele fala que não é páreo para os apóstolos da Guilda das Sombras, e não sabe quanto tempo conseguiria segurá-los, então era para a garota sair dali, não importa o que aconteça. Mas já era tarde demais. Eles já tinham preparado os seus ataques. Com seus braços, eles se impulsionam, e começam a correr. A corrida é tão forte que o chão quebra. E nisso, ele vai dar um soco na espada do senhor, e isso acaba jogando o senhor para longe, em direção a uma pedra, que acaba batendo. Ele, com isso, parece perder sua consciência. A garota grita pelo seu pai, mas ele fala para não se preocupar, era para se apressar e fugir dali o quanto antes. Sua espada já estava quebrada, não havia mais uma forma de lutar. Mas então os fantasmas se aproximam uns dos outros, até que eles começam a se fundir. E nisso, a máscara deles começa a cair, mas o seu corpo já havia se fundido com os outros. Os seus músculos começam a aparecer, e aquilo já havia se fundido numa forma enorme, algo muito sobrenatural e fora da realidade. A garota fala que voltaria com eles, mas era para poupar a vida do pai dela. Mas já era tarde demais. Os monstros já tinham perdido o controle da situação.
E aquilo era o fim para a garota. Ele bate com tudo no chão. E aquilo acaba quase quebrando tudo que estava em volta. O vento criado é tão forte que acaba deixando ela sem visão alguma. Mas, um pouco antes da poeira baixar, ela começa a olhar. E o que aparece acaba assustando bastante ela. A garota acabou vendo um senhor dos mamutes, um elefante tão gigante que estava fora de cogitação ver aquilo de longe. Acima desse mamute havia um templo, e nesse templo havia um sino. Junto com esse sino, havia um sapo imortal. O sapo fala para o seu chefe que parece que eliminaram a ameaça, e pergunta o que iriam fazer com aqueles dois humanos. Na cabeça desse sapo havia uma casinha de cachorro pequena, que era o cachorro robô Vankai. O cachorro fala que são humanos inofensivos e que era para levá-los ao mestre, que ele saberia o que fazer. Então, a garota acorda em um lugar estranho. Ela grita, falando que o monstro iria acabar com todos ali, mas para no meio da sua frase, pois era um lugar estranho. Ao olhar em volta, era uma sala onde só uma cama estava bem no centro, e ela se perguntava o que estava acontecendo. Ela fica se perguntando onde está e onde estaria o pai dela. Se ele estivesse gravemente ferido e não tratasse os ferimentos agora, algo ruim iria acontecer. Ela se levanta da cama o mais rápido possível, bate os seus pés na mesa, e começa a correr para fora da casa. Quando ela abre a porta, gritando pelo seu pai, ele já estava de uma forma tão boa que parecia jovem de novo. A garota se assusta, fica sem saber o que fazer. E, nisso, ele estava com o protagonista e a rainha demônio. O protagonista fala que ele deve fazer um dia de treino muito bom, pois era uma boa forma física para um guerreiro, fundamental. Então, essa era a classe guerreira daquele mundo, de acordo com o protagonista. Era muito legal. O cachorro robô estava rodopiando ao redor do protagonista, que estava muito feliz com aquela situação. Mas quem não estava feliz com isso era a rainha demônio, que simplesmente fica irritada. E chuta o cachorro sem dó e nem piedade. Ele acaba fazendo algumas cambalhotas. Mas ela, novamente, coloca o pé no chão. E pergunta ao cachorro sobre quem mandaria trazer aquela ralé para dentro de casa. O cachorro fica assustado e começa a chorar. Era outra alma da derrota brutal do cachorro para a rainha. Ainda sobrariam as memórias dele. Porém, o protagonista encosta nos músculos do senhor, e fala que os músculos dele estão duros. Ele estava muito bem de forma. E, já que ele ficou tão entusiasmado com tudo isso, o senhor não iria se segurar. Ele ativa o fogo da batalha da alma a 100%, e isso rasga toda a sua roupa, e seus músculos ficam cada vez mais à mostra e mais fortes. Isso deixa o protagonista muito feliz. Então, o senhor começa a fazer algumas poses. A garota loira pergunta o que o pai dela estaria fazendo, pois não entenderia o que estava ali. Eles se olham com um pouco de estranheza. E o pai dela pergunta se ela acabou acordando, pois só estava tentando fazer amizade com os salvadores. O protagonista tenta explicar o que estava acontecendo, mas Elizabeth ativa o seu poder e fala que, agora que eles acordaram, era para sair dali o mais cedo possível. Era o primeiro e último aviso. Os peitos dela se encostam. Elizabeth fala que chegou primeiro naquele lugar, e isso faz a garota loira estremecer. Porém, o protagonista fala que, na verdade, sabe que é muito raro eles terem convidados. Então, por que não conversaram um pouco na sala? Dentro da sala, o protagonista acaba preparando uma bebida para todos. O protagonista pede desculpas por não ter muitas coisas para oferecer, já que ali era uma zona rural, como podem ver, mas era para desfrutarem do chá de cevada que ele fez. A garota fala para o pai dela que era uma poção milagrosa, aquela que o senhor falou que é capaz de curar imediatamente após beber. O protagonista fala que não é bem isso, era um exagero. Ele só usou um pouco de água natural. Mas a rainha demônio Elizabeth se perguntava por que o protagonista trouxe aqueles dois humanos para dentro de casa. Que tipo de experimento será que ele planeja fazer? Bem, o senhor começa a falar que estava quase inconsciente na ocasião, mas ainda se lembra vagamente. Enquanto o protagonista estava fazendo seu trabalho na fazenda, o seu cachorro chegou com essas duas pessoas em estado completamente crítico. Então, o protagonista entregou uma bebida para todos eles, e isso acabou despertando o senhor que estava desacordado. Então, ele fala que, se não fosse pela ajuda do protagonista, eles nunca iriam se ver de novo, possivelmente. Ela se pergunta se poderia beber algo tão valioso desse jeito, e o protagonista fala que eles são aventureiros, e esse tipo de pessoa é muito bajulador. Não era necessário tanta cerimônia. Então, o senhor se prepara, junto com a garota, para beber o chá que o protagonista entregou a eles. E aquilo desperta no senhor, novamente, aquela deliciosa sensação. E a mesma coisa para a garota, que na verdade estava de nova ali. A sensação que despertava neles era um milagre translúcido. Era algo desconhecido por eles. Quando eles olham para cima, já não estavam mais na casa e sim em um lugar lindo e aconchegante, com vários pássaros e maravilhas. Eles estavam em um campo de cevada, deitados como se fosse a coisa mais perfeita do mundo naquele momento. O senhor acaba chorando de felicidade ao ver tudo aquilo e sentir toda aquela emoção.
Os pássaros voam para todos os lados, enquanto os brilham para lá e para cá. Até a garota estava chorando nesse momento, e naquele lugar vazio, eles estavam bem demais. Quando se afasta mais um pouco, havia um símbolo onde eles estavam deitados, e um OVNI aparece. Era a ascensão de Arque-o-Mago 3 estrelas. O senhor foi parar como mago de 4 estrelas e de maga de 1 estrela. Ela foi para Arquimaga de 1 estrela. A magia deles acabou de quebrar os limites e isso fez o sangue eólico que herdou da mãe despertar as orelhas, até mesmo ficar um pontudo. Eles entram numa paz desconhecida, mas que era maravilhosa de se sentir. O protagonista fala para eles tomarem mais uma rodada. Mas o senhor cai em lágrimas. Você fala que aquilo já foi o bastante. Eles falam isso de coração. Mesmo aquele rapaz é um jovem de ouro. O protagonista fala que tá certo, enquanto ele fica um pouco triste, pois ele adoraria servir um lente acompanhado às bebidas, mas Elizabeth pegou tudo e fazer isso era com outro cara, a rainha demônio com vara curta. Elizabeth fala para ele não pensar nisso, pois tudo é dela. Então o protagonista fala que não tem nada para servir e pede perdão por isso. Mas, a propósito, ele também pergunta como eles foram atacados. Então o senhor fala que, como ele deve ter notado, a garota possui um sangue, élfico, e eles foram atacados por conta dessa situação. A mãe dela era santa da raça dos elfos que deu à luz a garota após se apaixonar pelo pai dela, mas a raça dos elfos proíbe casamento com outras raças. Então, eram os elfos que estavam atrás deles. Bem, a Elizabeth fala que a rainha aboliu essa restrição há muito tempo, que conquistou e unificou o mundo. O senhor fala que era uma longa história, desde que a mãe da garota foi forçada a voltar à Terra Sagrada e ele estava fugindo e se escondendo com a filha. Então o protagonista entendeu, e mesmo assim, os elfos descobriram uma existência e agora querem capturar. Ela era tipo um Romeu e Julieta de um mundo alternativo. Eles só pouparam porque a esposa fez o sacrifício de retornar para a tribo dos elfos. Os perseguidores são emissários da Guilda das Sombras do Reino dos Demônios. Então, ele fala sobre o Reino dos Demônios e a Guilda das Sombras, e o protagonista rapidamente aponta para Elizabeth, fica irritado e pergunta sobre o que ele estava insultando. Naquele momento, ele pediu desculpas e não fez nada. Então, ela se deita e dobra as suas pernas. E fala que era para explicar aquela história direita e como sabe que a Guilda das Sombras do Reino Demônio e por que eles querem os elfos. O senhor fica assustado e fala que a Guilda das Sombras está fazendo experimentos secretos, sonhos humanos e reviver uma rainha demônio Elizabeth. Elfos é uma fonte de material tão valiosa que veio até mesmo atrás da garota que não havia sequer despertado o poder élfico. Ou seja, era tudo culpa dela, né? Ela agarra o protagonista e fala que até já sabe do que ele estaria pensando naquele momento, enquanto se irrita bastante. Mas ele só sorri e fala que é claro, pois ele passou um bom tempo com ela, então era para se acalmar naqueles momentos. A garota pergunta sobre o que eles estavam falando, mas o senhor fala para não se intrometer. Ela fala que parece que só precisou de 1 ano para acontecer mudanças que estabeleceram o mundo inteiro. E quem disse que a rainha estava desaparecida naquele momento? O senhor pergunta se não está. A rainha Elizabeth desapareceu há 500 anos. Se ela ainda estivesse viva, já teria retornado para governar o mundo. O protagonista fica assustado com o tempo que passou, pois Elizabeth só esteve ali por apenas 1 ano e pouco. Ela se pergunta o que diz no rumor em que ela desapareceu. A garota fala que está de acordo com os livros. A rainha Elizabeth foi finalizada pelo herói lendário. Dizem que foi uma batalha tão mortal que durou o mês inteiro, quando finalmente o herói lendário se sacrificou, levando a maligna rainha dos demônios, e assim protegeu o mundo inteiro. Ela fica irritada, perguntando como ousa fazer esse tipo de coisa. E o poder dela acaba afetando os dois, que se sentem em uma ilha cheia de cavernas, com uma lua vermelha. Eles estavam naquele canto novamente. Não, isso era sede de luta. Porém, ela fala que é mentira. E os dois rapidamente falam que tá tudo certo. O protagonista fala que ela tá certa, pois ele é o herói lendário, ou foi, pelo menos, o que o sistema disse para ele. Os dois se assustam, perguntando o que aconteceu. O protagonista aponta para Elizabeth, mas acaba não fazendo nada, só depois de um tempo, que ele disse que na verdade ela é a rainha dos demônios, que estavam tanto falando, é a Elizabeth. A sobrecarga de informações acaba dando dor de cabeça para os dois, que chegam até mesmo a espumar. Elizabeth, sem reação alguma, fica irritada. E na visão dela, o protagonista estava zombando, falando para rir daquela rainha, pois foi aprisionada naquele momento. Ela bate na mesa, falando que já basta dessa situação e que cansou de ser chacota. Fala que o protagonista é maldito e já entendeu, pois trouxe aquelas pessoas para humilhar ela, e dessa vez ele foi longe demais. Quando ela bate a porta, acaba quebrando um pouco a parede da casa. E o senhor acaba soltando todo o ar que estava preso dentro do corpo dele. Ele pede desculpas por tudo o que aconteceu e, principalmente, pela pergunta, mas eles perguntam o que o protagonista planeja fazer com eles. Ele segura no seu joelho, que também estava tremendo bastante.
E o protagonista não sabia o que fazer, mas primeiro eles precisavam se acalmar, e parece que, quando Elizabeth quebrou a barreira, o tempo ficou caótico, que acabou se sincronizando. Naquela noite, o pai e a filha estavam dormindo, ou pelo menos tentando. Ela fala que não pensou que era verdade por trás do mito. Anos atrás, a rainha se apaixona pelo herói lendário, então desistiu do mundo inteiro para viver com ele. Ela se pergunta se o senhor quisesse fazer algo com eles, por que salvou eles para começar? O senhor fala que, assim como ele fez quebrar os limites da evolução, como aquela bebida sagrada, a Elizabeth quase acabou com eles simplesmente com um olhar. E o protagonista se aproxima do quarto deles. E ele se pergunta o que eles estão fazendo naquela hora. Acabou assustando a garota, mas na verdade o protagonista não estava tão assustador assim. Ele pergunta se, no caso, não consegue dormir, era para jogar uma partida de cartas. O senhor fica assustado ao jogar cartas. Bem, eles acendem uma vela e colocam no centro. E nisso, o protagonista explica a regra para o pessoal. Todos ficam com um olhar plenamente sério. O protagonista pergunta assim, entenderam? O senhor fala que sim. E a garota fala que, se esse é o teste do protagonista que foi mencionado pelo pai dela, assim iria decidir se vai acabar com eles ou não. Caso contrário, então o protagonista começa a embaralhar as cartas. E a garota engole seco, que estava por ali. Então, ela pergunta para o protagonista qual era o nome daquele jogo que está prestes a começar, a vilã Aura Sinistra mandando cartas. O protagonista logo se atenta que não botou o nome. E com isso, agora que fui perguntado, ele pensaria em algo. Se ele falar que o Senhor da Terra acha que as pessoas não iriam reconhecer, então, o protagonista decide dar um nome à luta dos dragões. Isso acaba assustando o senhor e a sua filha, que não saberiam o que fazer. A Elizabeth, que estava escondida com a magia de camuflagem de alto nível, fica se perguntando por que se chama Luta dos Dragões. Elas perguntam o que o protagonista estaria tramando naquele momento, mas ele continua falando que era para o pessoal pensar da seguinte forma: eles são dois bravos heróis que terão que unir forças para derrotar o dragão. Eles poderiam decidir quem seria o herói e quem seria o dragão, de acordo com as cartas que eles vão pegar. Agora que ele estava explicando isso, o senhor tinha certeza de uma coisa: aquilo era obviamente um teste. Na visão do pai e da filha, desesperados, o protagonista estava completamente malvado, falando que era hora de começar a embaralhar e pensar muito com cuidado antes de escolherem. Porém, na verdade, ele estava brincando, só era para olhar a primeira mão dele, era uma belezinha, e ambos deveriam escolher a mão deles também. O senhor fala para a filha que não há mais espaço para hesitação, era para sacar as cartas dela. Assustada, ela fala que estaria tudo bem, então decide pegar as suas primeiras cartas. Em volta deles, o novo reino aparece, algo desconhecido, um lugar novo e perfeito. O senhor rapidamente fica assustado com isso. A garota bota a sua outra mão no chão e se assusta completamente com tudo que estava acontecendo. Era nada bom, só de tocar nas cartas, já vê toda a magia dela sendo drenada. Ela olha para o seu pai e sente muito pelo que estaria acontecendo. Então, ele fala que era para deixar o resto com ele e que estaria tudo bem. O protagonista, enquanto isso, estava muito animado, perguntando se havia algum dragão. Mas na mão dele não havia nenhum, embora ele não tenha pego cartas ótimas, ainda era uma boa mão. Ele tem rei e boas cartas, nada mal. Mesmo assim, era hora de tentar. Porém, o senhor fala que não queria fazer esse tipo de coisa, e a filha também não. As cartas deles eram quase a mesma coisa. Então, o protagonista estava pensando que, se tirarem mais 4 e outros 2, eles vão ter uma mão vencedora. O protagonista olha para eles e pergunta se eles têm certeza de que não querem fazer isso. Eles apontam que não estão para fazer essa brincadeira. Então, o protagonista fala que iria se segurar e estende a sua mão para pegar outras cartas. Então, ao pegar as cartas, ele virá. E assim demonstra um 8 e um 10 de espadas e uma rainha de ouro. O protagonista fica desanimado com isso e fala que estava ruim. O que acaba assustando o pai e a filha, perguntando se não gostou do desempenho deles. Mas o protagonista fala que iria começar, ele tem um 8, e agora era a vez do tio Berus. Ele fica pensando que, contanto que consegue passar nesse teste, ele deveria poupar a vida deles, então não tem que desistir naquela hora. Quando ele passa a mão nas cartas, ele sente algo indescritível. Quando eles tocam naquelas cartas, eles precisam ofertar a força vital. Então, ele pega uma das cartas e joga um valete. A garota fez um olhar difícil, preocupada com o seu pai, e ele fala que era para deixar com ele aquela situação. E ela acaba passando a próxima vez. Bem, além de um Royal Flush, há um 7, uma rainha e 3 cartas com 4 e um par de 5. E o protagonista se pergunta se deveria quebrar o par ou não. Caso faça isso, eles provavelmente vão jogar 2. Então, o protagonista deixa para lá e acaba passando a vez dele. O senhor se assusta completamente, sem entender o que estaria acontecendo. E assim pergunta se o protagonista tem certeza do que ele estaria fazendo. E ele fala que sim,
tem plena certeza disso. Então, o senhor logo percebe que o protagonista estaria fazendo ele pegar cartas de propósito, para que a força vital seja devorada. Nessa situação, ele estaria se livrando da carta dele. Olhando a mão de cartas do senhor, ele já começa a fazer a percepção. De acordo com as regras do protagonista, aquela combinação de cartas pode ser chamada de dragão ascendente. E quando ele coloca as cartas na mesa, ele sente que sua força vital estaria sendo devorada novamente. Isso acabou custando uma perna. Quanto maiores as cartas que ele joga, maior é o preço dele. E isso ele pede para o velho, o corpo dele aguentar tudo aquilo. Acima deles, um poder imaginário, um dragão imenso cresce, que acaba sendo maior do que eles imaginavam. Isso fez os dois se assustarem bastante. O dragão prepara um poder avassalador, e assim joga tudo em cima do protagonista. A Elizabeth fica sem reação, vendo tudo aquilo. Enquanto o dragão some, era uma combinação de cartas que ativa uma espécie de punição. O senhor acabou de cavar a própria ruína e acabou de ofender o herói lendário. Ele acabou com a sua própria vida. Mas o fogo imaginário simplesmente se dissolve e o protagonista fica pensando. Ele fala para o senhor que foi uma boa jogada. Mas, naquele momento, o pai da garota percebeu algo, e o protagonista fala que passa a vez dele, que ela poderia prosseguir. Mas o senhor toma a frente e olha direto nas cartas dele, falando que estaria tudo bem. Então, ele se prepara e acaba jogando uma carta, 3 de espadas, e aquilo acaba tomando um pouco do poder vital dele. Ela novamente passou a sua vez. E agora o protagonista fala que era a vez dele, ele tem um 10. Na próxima rodada, o senhor e a filha dele passam as suas vezes. E o protagonista acaba rindo. Ele fala que ele tem um 6, 7, 8, 9 e 10, com valete, um rei, aquilo era um straight. O fogo começa a borbulhar para os lados, até se criar, na verdade, uma onda. A onda avassaladora cresce. E isso assusta o senhor. Era uma onda destruidora dos céus que ficava cada vez maior. O senhor pede para a filha dele aguentar, e a filha fala a mesma coisa. Ambos estão afogados em um oceano imenso. E depois de um tempo, eles falam que não poderiam fazer mais isso. Porém, o protagonista fala que ainda tem mais 3 para eles. E aquelas cartas que o protagonista ia jogar agora se transformam em cavalo. Nesse cavalo, há uma carroça e alguns guerreiros. O senhor fala que não poderia continuar, mas a filha pede para esperar, pois ela poderia continuar aquilo. O pai dela pede para não fazer isso, pois acabaria pagando com a força vital dela. Mas ela fala que não poderia se esconder para sempre, pois também queria proteger o pai dela. Ela tinha 3 9s e um par de 5. Aquilo acaba assustando o cavaleiro, pois uma outra carroça com cavaleiros apareceu. A batalha daqueles cavaleiros explodiu. O que sobrou só o cavaleiro da garota. O pai dela pergunta se está bem naquele momento, e ela fala que estava maravilhosamente bem. O protagonista fala que é preciso proteger os companheiros, mesmo que sacrifiquem as próprias cartas. Era muito bom, era uma coisa importante, determinação. O senhor rapidamente pensa na determinação, mas o protagonista fala que já era tarde demais naquela situação. A reação dele acaba assustando a garota e o pai. E a Elizabeth percebe que era aquela aura sombria que havia em volta do protagonista. Apenas 2 cartas são 2 cartas que ele joga na mesa, 2 coringas. Esses coringas acabam criando um buraco no espaço-tempo, e nisso, uma criatura enorme sai de dentro desse espaço-tempo, um palhaço enorme que olha de cara com o senhor e a filha dele. A Elizabeth fica se perguntando o que o protagonista invocou para aqueles pobres humanos. O que ele acabou de invocar foi o Rei Palhaço Supremo, o Deus Demônio de 3 estrelas, que levanta sua mão para aqueles senhores e aponta um coração para eles como se fosse feliz. Porém, o palhaço rapidamente olha para cima e percebe a Elizabeth, que estava ali espiando. O palhaço se pergunta o porquê de ela estar espionando aquela situação. O coração rapidamente começa a se transformar, e aquilo vira uma faca. E o palhaço, lambendo a lâmina, fala que era para tomar cuidado, ou poderia acabar com a Elizabeth. Ela pede para pensar melhor nas palavras, pois ela se humilhou por todo esse tempo em busca de poder e mal conseguiu chegar ao nível 3 estrelas. O senhor fala que sente muito, porém o pai dela não possui mais forças para fazer esse tipo de jogada, e o pai dela fala para não se preocupar, pois é culpa dela. A força vital do senhor começou a ser absorvida com uma voracidade. Ele acabou de cuspir toda a sua força vital, e isso acabou fazendo com que ele jogasse as suas cartas na mesa. O protagonista se assustou, se perguntando se ele ainda não se recuperou dos ferimentos. Mas, quando olha para a mesa, percebe que as cartas do senhor eram muito mais fortes que as dele. Ele já poderia ter ganhado o jogo, mas preferiu continuar jogando para entreter o protagonista. Era uma inocência grande, pensando que era forte o suficiente, porém acabou perturbando o homem. O protagonista rapidamente embaralha as suas cartas. O palhaço gigante enorme acaba sumindo, e depois de embaralhar as cartas, ele se prepara e se levanta.
E assim fala para eles que foi divertido, mas que deveriam descansar naquele momento, e pede desculpas por qualquer problema que tenha sido causado para os dois. Após sair do quarto, o senhor se pergunta se aquele era o herói lendário. Era difícil de ler as intenções deles, porém os dois ainda estavam vivos. A Elizabeth fica assustada e logo percebe que a verdadeira intenção daquele rufião ao batalhar com aqueles dois era afetar a rainha. Após o tempo, no próximo dia, passando, a manhã estava linda como sempre. O protagonista pergunta se eles têm certeza que não desejam ficar por mais alguns dias. As frutas que plantaram estão quase no ponto de colheita. Porém, o senhor fala que não poderia mais incomodar, e eles nunca esquecem da gentileza e da benevolência deles. Porém, o protagonista fala que não era para tanto essa situação. Mas o senhor continua falando que era para não se preocupar. Quando eles partirem, não iriam contar para ninguém. E a garota pergunta se poderia ganhar algo tão valioso assim. O protagonista fala que é só chá de cevada e acaba não ligando para esse tipo de coisa. E também, o protagonista entrega alguma coisa para o senhor levar como lembrança. O protagonista acaba entregando seu deck de cartas para o senhor, que acaba ficando meio assustado, perguntando por que de aquele presente está sendo dado a ele. O protagonista pede para ficar com aquele deck de cartas, pois ele é horrível jogando cartas. Então, o senhor faria o melhor uso daquelas cartas. Enquanto isso, a Elizabeth se aproxima por trás e chama a atenção de todos. O senhor fica assustado com a intenção que ela poderia ter, então logo pede para se apressarem e sumir daquele lugar o mais cedo possível. Sem pensar duas vezes, eles acabam voando e simplesmente correndo para o mais longe possível. O protagonista apenas dá um tchau simples, mas depois ele devolve o tchau. Então, Elizabeth fala que, já que tudo voltou ao normal, a rainha queria o lanche dela, e o protagonista fala que tá tudo certo então. O senhor e a sua filha estavam correndo o mais rápido possível, porém a filha não estava conseguindo acompanhar o ritmo do pai e pede para eles pararem um pouco, pelo menos. Rapidamente, o senhor freia com seus pés e nisso ele acaba respirando profundamente. Então, ele fala que primeiro foi uma provocação do herói lendário e depois uma ameaça da rainha dos demônios. Na noite passada, eles se lembram de um sonho imenso que estavam tendo com a rainha Elizabeth. Ela se aproximava dos sonhos e acabava fazendo um corte enorme, um corte que cortava a cabeça deles no meio. Quando eles botavam a mão nos seus pescoços, ainda estava lá, porém havia uma marca agora no pescoço deles. E ela fala que ordena que eles deixem aquele lugar no próximo dia e não irão revelar nada sobre a rainha demônio e o herói lendário para o mundo afora. E eles falam que está tudo bem. Aí, Elizabeth fala que, se não cumprirem a vontade da rainha, a marca que colocou no pescoço irá decepar a cabeça deles. Então, a verdadeira história é que a rainha dos demônios e o herói lendário se cansaram dos conflitos mundanos e se retiraram de uma vida para a paz. A filha fala que conhece aquele lugar. O senhor fica olhando em volta e percebe que está numa planície, mas logo depois percebe que ele correu tanto assim. Eles foram parar em um local onde havia um cachorrinho robô que, agora que trouxe eles para lá, não deve mais incomodar o mestre nem aquela selvagem. O que realmente deve ter acontecido foi que o cachorro usou seu propulsor para dar uma velocidade imensa para eles. Eles foram parar onde o corpo daqueles apóstolos da Guilda das Sombras estavam, e deve ter algum demônio de alto nível por perto, então eles devem sair dali o mais rápido possível. O cachorrinho percebe que tem algo se aproximando e decide verificar o que estaria acontecendo. Seja lá o que for que estivesse se aproximando, era melhor levá-lo de volta para serem mutilados pela selvagem. E assim, um portal se aproxima. O cachorrinho rapidamente pula para dentro do portal, e o portão acaba sumindo. Porém, na frente daqueles senhores aparecem mais alguns demônios desconhecidos. Milhares deles, para falar a verdade. O demônio principal acaba rindo e os apóstolos da Guilda das Sombras acabam aparecendo também. Quinzinho aparece rindo da cara deles, era o grande apóstolo. O senhor acaba ficando assustado, e a sua filha também. O grande apóstolo acaba rindo, ele era da Guilda das Sombras, e o nível do grande apóstolo era de um grande demônio de 2 estrelas. A Guilda das Sombras também tinha alguns apóstolos, um espírito demoníaco de 4 estrelas, um de 3 estrelas, um de 2 estrelas e outro de 2 estrelas. A classe do guerreiro de nível arquimarco de 1 estrela era do senhor, e ela era arqueira de nível de arquimago de 1 estrela. A diferença de poder era muito grande, eles deveriam correr. Sim, porém a diferença pode ser grande, mas comparado ao reino de diferença daqueles dois, os apóstolos não são nada. É como disse o senhor, a determinação é o fator mais importante em um jogo de cartas. O pai dela é conhecido como Berus, ele também pode ser conhecido como o coração de ferro dos heróis. Então, ele aponta o deck de cartas para frente, o que acaba espantando os outros demônios com o poder avassalador. O apóstolo rei acaba se assustando, e o senhor fala que, desde que a mãe voltou para a tribo dos elfos, ele acabou ficando acuado. Ele errou em fazer isso,
Fugir não iria resolver os problemas da família, mas se conseguirem passar por essa adversidade, eles iriam até a tribo dos elfos para buscar a mãe dela, como já fez antes. Então, ele aponta as cartas que começam a sobrevoar, e assim, um quatro de espadas, paus, copas e outros começam a voar. Aquela era a invocação das cartas. Assim aparece a deusa arqueira, que a garota reconhece como a mãe dela. Aquela era a carta na manga do senhor, que acaba usando aquilo criando um poder avassalador. Um arco começa a se criar na mão da arqueira gigante que apareceu, e nas flechas naturais, ela se aproxima para um ataque imenso. A flecha dela é tão grande e tão forte que acaba mudando o terreno em volta. Os apóstolos acabam se assustando, mas antes que fosse tarde demais, a flecha que acerta um e passa pela cabeça do outro, e depois passa pela cabeça de mais um até chegar de frente com o grande apóstolo. Ele levanta sua mão para parar aquela flecha, porém, quando a flecha acerta na sua mão, ele sente algo indescritível naquele momento. A mão dele não era o suficiente para segurar aquela flecha, então ele decide segurar as duas. Seu corpo começa a tremer até chegar ao ponto em que ele não conseguiria. Então, a flecha atravessa o corpo dele. E assim as flechas se guardam. Enquanto isso, a elfa gigante começa a sumir. A garota se preocupa com o seu pai e corre em direção a ele, que estava se ajoelhando no chão. Ele fala que estaria ficando muito velho para isso e que precisaria mudar de profissão. Ele finalmente percebeu a dica que o protagonista estava dando sobre determinação. Daquele dia em diante, uma nova classe surgiu nas planícies dos heróis, o Mestre das Cartas. Uma semana depois de todos esses acontecimentos, uma melancia é cortada em poucos pedaços, e o protagonista estava lá na sua cabana, comendo essas melancias. Nesse mundo de magia fenomenal, o método de cultivo das frutas híbridas funciona muito bem. Ali era uma mágica que conseguia fazer as plantas crescerem. Porém, tem muita gente para dividir o prazer da colheita, e isso meio que perde a graça. Tem a rainha dos demônios, o guerreiro e uma elfa. O protagonista pensa que uma vida de paz na fazenda iria satisfazê-lo, mas a partir do momento em que entrou em contato com o mundo afora, começou a bater a tristeza. Uma pequena explosão acontece ao lado dele, que assim aparece a Elizabeth. Ela fala que o protagonista parece meio depressivo e pergunta o que aconteceu. Ele fala que queria muito conhecer o mundo lá fora e que tem um negócio de que ele é muito fraco. Aí, Elizabeth fala que finalmente tinha dado a vontade do protagonista sair daquele lugar, então era para viajar com ela. Então, quer dizer que o mundo afora nem se compara ao que ele imaginava. Ele pergunta-se, com a proteção da rainha dos demônios, a história muda completamente, e ele se anima bastante com essa situação. Com isso, ela acaba tomando seu suco e fala para o protagonista não dizer nenhuma besteira e se trocar o mais cedo possível. É isso que ele faz com a sua camiseta cinza, sua jaqueta laranja e sua calça jeans. Ele se prepara. Ela teria que admitir que as habilidades culinárias e de costura do protagonista são bem impressionantes. Ele fez uma calça larga para ela, junto com um top preto. O protagonista fala que, claro, essas habilidades são altas, pois são as especialidades dele. O cachorro acaba latindo, animado com a situação. E com isso, ela estala os dedos e uma porta de transferência aparece na frente deles. Ela fala que, se forem por ali, vão chegar na cidade mais próxima mais cedo, e ele comenta que era uma habilidade conveniente naquele momento. Ela se aproxima do portal, porém, antes disso, o protagonista tinha algumas perguntas para ela. A primeira seria se ele não vai ser abandonado, a segunda se ela não vai controlar as emoções dele, e a terceira se ela vai ser sutil depois de ver que mudou no mundo afora. Será que ela vai voltar? Agora que a barreira protetora não está mais ativa na Vila dos Iniciantes, sem número a proteção dela, ele vai acabar virando comida em minutos. Só que, na visão dela, o protagonista estava zombando. Sem a permissão dele, ela não vai a lugar nenhum. Era para controlar o temperamento, senão ele controlava, e não era para usar magia. Ela pergunta a si mesma se acha que ela é uma rata que não iria fugir caso vencesse. Então, ela fala que voltará com ele. Não importa o que aconteça, o mundo lá fora não significa nada para ela até conseguir derrotar o herói maligno. Ele pergunta se é verdade. Ela fala que sim, mas que ele precisaria concordar com a condição da rainha. O protagonista, achando que ela não gostou da ideia, pergunta que tipo de condição seria essa. Então, ela começa a se aproximar, até ficar frente a frente com ele. Então fala que vai querer um super pudim de frutas quando eles voltarem. Confuso, ele fala que está tudo bem. E ela pergunta se tem algum problema com esse tipo de pedido. No final das contas, não tinha problema algum, então era hora de seguir em frente para a próxima cidade. O protagonista, então, se aproxima do portão e entra por lá. É nesse momento que o cachorro fica esperando, e quando o portão se fecha, ele fica latindo. Atravessando o portal, uma luz imensa bate no olho do protagonista, e quando finalmente ele consegue abrir os olhos, ele estava numa cidade linda e perfeita. Era a cidade de Boester, um território neutro. Vários demônios e pessoas andavam e conversavam por lá.
E o protagonista fica bem animado com isso. Era um lugar muito legal, como se tivesse pisado em outro mundo. Mas eles pediram para olhar um pouco, pois havia uma loja de equipamentos bem ao lado deles. Ah, e também estavam vendendo ingredientes, inclusive um porco completo. O protagonista passa de lá para cá, visitando as lojas e verificando os lugares. Então, Elizabeth fica pensando que 500 anos se passaram e o mundo de fora não mudou quase nada. Bem, o protagonista pensa que não está tão caótico quanto o senhor tinha falado antigamente. Isso era porque a rainha tinha estabelecido bases sólidas durante seu reinado. Antes, várias forças estavam em conflito, e era puro caos. Então, ela teria usado seu poder para suprir tudo isso e tornar todos iguais. Isso significa que a salvadora daquele mundo é a rainha demônio e não o herói lendário. Enquanto ela falava tudo isso, o protagonista já tinha sumido do lado dela, o que a deixou um pouco irritada. Quando olhou para frente, o protagonista estava conversando com uma vendedora e sequer ligou para os grandes feitos dela. Era um ursinho de pelúcia que a garota estava vendendo. Os ursos eram bem detalhados, e a costura era bem feita. Ele pergunta se foi ela quem fez. Ela responde que sim e que, caso queira comprar, poderia fazer até mesmo a um preço especial. Porém, um demônio porco gigante acaba batendo na caixa dos ursinhos dela e pergunta quem deixou ela fazer uma banca por ali. Todos os ursos dela acabam voando para lá e para cá. Então, o demônio segura a garota pela mão, falando que ela, menina fedida, ainda não pagou a proteção da gangue e pergunta como tem coragem de montar uma banca ali. As crianças atrás começaram a ficar muito tristes e com muito medo. O demônio segura a garota pelo colarinho e a levanta. A garota grita, dizendo que nunca foi protegida por eles. Então, por que deveriam continuar pagando por aquilo? Ele responde que, desde o mês passado, essa rua virou o território dele e que, se ela quiser sobreviver ali, é melhor pegar os tributos mensais. A garota diz que não iria pagar, a igreja é da freira e, quando voltar, aquele demônio iria verificar toda aquela situação. Porém, ele diz que ela não entendeu a situação e que iria botar todos para fora hoje mesmo e queimar aquela maldita igreja. O protagonista grita para ele largar a garota imediatamente. O demônio pergunta o que o protagonista está querendo. Ele não fala nada no momento, pois fica sem palavras. Elizabeth fala para o demônio cuidar da própria vida e se ele realmente quer brincar com a vida de seres inferiores novamente. Ele olha para Elizabeth, pensando que poderia ter ajuda dela, mas ela desvia o olhar, dizendo que não iria descer ao nível dele. Então, o demônio repete a pergunta, completamente irritado. O protagonista começa a entrar em pânico e logo percebe um plano. Ele grita para todos que alguém chame a polícia ou faça algo, pois o demônio estava ameaçando uma garota. Mas, quando olha para a direita, ninguém estava chamando a polícia. Quando olha para a esquerda, ninguém estava fazendo nada. O demônio grita, perguntando se ele acha que alguém iria ajudar. Todo mundo conhece a gangue das bestas. A julgar pelas roupas, ele deve ser um forasteiro do sul. E a garota que está com ele é muito bonita. Bem, o protagonista fala que era hora de negociar, ele tem algumas especiarias na mochila que poderia dar em troca. Porém, o demônio já chamou sua gangue e disse que era para dar uma surra no moleque e prender a garota que estava com ele. Entretanto, Elizabeth fala que estaria irritada, pois o demônio disse que qualquer um seria qualificado para prendê-la. Os céus começam a ficar vermelhos, e isso começa a assustar todos ao redor. O tempo havia mudado de repente. Os demônios se perguntam por que isso estava acontecendo enquanto largam a garota no chão. Raios vermelhos começam a cair em todos os lugares, o que assusta ainda mais as pessoas presentes. O protagonista, tentando manter a calma, fala que ela poderia destruir a cidade inteira e que precisava relaxar naquele momento. Ele começa a abanar perto dela, dizendo que foi só um susto e que eles já resolvem a situação, não podendo descer ao nível de lutar contra pessoas que não valem a pena. Porém, ela responde que pouparia a vida deles por conta do protagonista. Com isso, ela cria uma barreira em volta das pessoas que não tem nada a ver com aquilo. A garotinha que estava vendendo os ursos percebe que Elizabeth possui uma magia poderosa e desconhecida por todos. O porco olha para cima, assustado, e pergunta se vai chover. Se você assistiu até aqui, deixe um like e comente parte 2. E também se inscreva em nosso canal. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, pessoal!